vai ser a palestrante da noite de hoje. Obrigada. Que linda oração, obrigada. Você me ajuda para cá? Tá. Porque hoje, boa noite a todos. Não, tô bem, tô de Deus. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Agradeço a sua presença. E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, né? O Marcos trouxe aqui na oração, equipe médica da casa, né? Aqueles que nos cuidam. E nós vamos falar justamente, né, dessa nossa conexão, dessas mentores, guias espirituais, bons espíritos e muitos outros nomes que damos, né? Anjos, anjo guardião, que mais? Que eu não estou lembrando aqui? Amigos, que mais? Guias, mentores. Então, né, que estão no outro plano e que se conectam a nós e fazem junto com a gente a nossa jornada espiritual, né? Então, em diferentes momentos, temos diferentes... Agora subi. Temos diferentes encontros, diferentes companhias, né? Tanto na vida encarnada quanto com relação aos desencarnados que estão aqui nos influenciando, nos guiando, cuidando da gente, tá? E a gente conhece muito esse termo, né? Anjos. Então, vamos pensar, vamos revisar, que é que todo mundo já sabe tudo da doutrina espírita, né? Vamos revisar um pouquinho como é que funciona a hierarquia espiritual, tá? Porque os espíritos são criados simples e ignorantes. E dali começam a sua jornada, tá? Desse lugar de imperfeição, onde a gente vai errar, vai acertar, vai aprender, a um lugar de maior bondade, onde a gente está menos conectado, ligado à matéria e jamais conectado a tudo de bom, ao ser bom, ao dar do bem, fazer o bem, tá? À pureza, tá? A essa pureza crística, a essa total e completa abdicação do nosso ser material, no sentido dos nossos apegos, no sentido das nossas necessidades, aonde a gente já está, assim, como espíritos, nesse lugar de plenitude, de contentamento completo. Nada nos abala. Tá? Então, através das reencarnações, nós vamos passando por experiências que constroem em nós, onde a gente vai adquirindo, vai lapidando essa capacidade, esse potencial que todos temos. Tá? Pois assim fomos criados capazes. Ok? Então, tem uma parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 partes, tá? 4 livros. No segundo livro, no capítulo 9, essa seção chama Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E essa parte vai tratar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Tá? Vai tratar dessa comunicação, né, de todas as diversas formas como os espíritos desencarnados se comunicam conosco, espíritos encarnados. Okay? Então, nossos anjos, que a gente chama de anjo, né, essa palavra vem do grego angelos, que quer dizer metamorfose. Olha, ato falho começando. Mensageiros para a nossa metamorfose, para a mudança. Para que possamos compreender,
né? Como podemos ir de lagarta a borboleta, né? Com certeza, com garantia, que as nossas dores nos levam a esse encontro com a nossa beleza, com a nossa luz maior. Tá? E nós temos o hábito, né, de falar de anjo e de pensar, né, nesse ser com asas, bem humanizado, essa figura, né, que parece uma pessoa com asas. E é tudo bem, porque a gente faz esse antropomorfismo porque ele nos ajuda a compreender. E muitas vezes, né, as pessoas, quando enxergam os anjos, enxergam nesse formato mesmo, porque eles se mostram para nós, assim como em a maioria das vivências de contato, de troca com o mundo espiritual que temos, se mostra de maneira que nos seja compreensível dentro daquilo que a gente alcança. Então, se para nós as figuras têm que ter um formato mais humanizado, tudo bem. Quer dizer que é assim ou que não é assim? Não sei. É luz e a luz pode tudo. Então, pode se mostrar do jeito que a gente possa compreender e aproveitar e usufruir da melhor forma essa experiência. Tá? Então, esses espíritos protetores, guardiões, guias ou de bom gênio, que são as terminologias usadas na codificação, eles são de ordem elevada. Dentro daquilo que a gente viu, eles são os espíritos que já estão lá, dos bons aos puros, tá? Naquele lugar, tá? Porque entre eles também há hierarquia, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas qual é a função deles? A função deles é nos guiar, é promover em nós o desejo de fazer o bem, de crescer, é mostrar os caminhos para a gente, é apontar, é dar aquela direcionadinha quando a gente está escorregando. Tá? Eles fazem isso porque eles são muito companheiros da gente, eles estão ali o tempo todo. E não é tão ali no sentido material da coisa, de, então ele está aqui e aí na velocidade da luz ele voa para outro lugar e tal. Porque é além disso, porque é outro plano, é outra dimensão, são outras capacidades. Mas estão com a gente sente, a gente percebe. Né? O como funciona exatamente, existem explicações. E a ciência vem buscando provar isso, né? Essas explicações. Mas o importante é a gente compreender que eles são nossos companheiros de jornada para o nosso progresso. Eles vêm para ajudar a gente a dar aquele empurrão, para ajudar a gente a tocar para frente, a fazer bom uso dessa encarnação. Tá? Eles fazem isso, às vezes, porque eles têm vontade, pelo prazer de fazer, porque eles gostam de ser mentores e mestres e de estar fazendo esse tipo de trabalho. Às vezes, eles estão em missão, tá? Porque eles também, às vezes, ainda estão no processo deles, mas eles são mais avançados, mais evoluídos que nós. Eles já têm muitas capacidades, mas eles ainda têm para onde ir na jornada deles, até a pureza. Tá? Mas eles estão a serviço, ok? Ou eles estão no dever, tem alguma razão pela qual eles precisam. O que faz muito sentido, porque quando a gente lembra que na encarnação nós precisamos passar por todos os tipos de experiência para atingir a completude do que é esse estágio evolutivo, tá? Quando a gente pensa nos espíritos superiores, nos devidos estágios deles, eles também têm que passar por inúmeras experiências. Então, o dever pode ser por isso. Eles são designados a nós ou eles solicitam estar conosco. Pode ser que eles nos escolham, pode ser que eles sejam designados. Então, quando a gente pensa assim, missão, dever, às vezes é assim,
precisa combinar a Alexandra com fulano, porque ali os dois vão crescer, porque ali tem um desafio para os dois, ou porque ali tem uma necessidade, ou porque ali é a melhor forma da Alexandra evoluir ou do meu anjo evoluir. Já falei que é meu, né? Olha, o mundo material é lindo, a gente é possessivo, não tem jeito. Tá. E todos os encarnados têm um espírito que por ele vela. Sem exceção. Todo mundo tem um companheiro. Tá? Esse companheiro é um tipo de companheirismo. Tá? Quando a gente está falando do nosso anjo, do nosso mentor. Existem outros tipos de companheiros, de companhia, que a gente vai vivenciar ao longo da jornada no mundo encarnado. Tá? Então, um exemplo são os espíritos familiares. Eles não são os nossos anjos e esses que a gente está falando, os nossos guias. Eles são espíritos com quem nós temos laços, algum tipo de laço de afeto, tá? Ou já foram nossos pais, nossos avós, ou nós fomos pais, irmãos deles em algum momento, em algumas das encarnações, e eles de nós se aproximam, né, quando precisamos, ou com uma finalidade de ser útil para nós, de que eles possam contribuir com a nossa jornada. Nem sempre eles estão prontos para fazer isso, às vezes dá errado, dá algum tipo de probleminha, assim, a gente, né, então isso pode acontecer também, tá? Mas eles só atuam com permissão dos nossos espíritos protetores, tá? Porque para eles também é parte do processo evolutivo fazer isso. Não são os familiares. Outro tipo de espíritos que de nós se aproximam são os simpáticos, tá? Eles se aproximam por simpatia, por afinidade. Afinidade do que somos, do que pensamos, do que sentimos, né? E eles estão perto da gente para usufruir daquilo que a gente está vivendo. Eles vêm, assim, sentir o que nós sentimos. Então, a gente sabe dos problemas de uso de substância, de álcool, de drogas, né? Todas as adicções, elas são relacionadas a esse tipo de espírito. Assim como as coisas que nos trazem bem-estar. Se eu gosto de esportes, espíritos que gostam de esporte vão se aproximar de mim e a gente vai no estádio e a gente vai dar risada, né? Se eu gosto de vir ao centro, espíritos que gostam de vir ao centro vão se aproximar de mim e vamos poder usufruir deste momento juntos. Vai ter essa troca, essa contribuição, tá? Então é tanto para o bem quanto para o mal, né? Essas relações com esses nossos espíritos afins, nós levamos ao longo da vida de várias maneiras. E é legal a gente começar a identificar, né? Quando que a gente está sendo mais influenciado para fazer uma coisa ou outra, quando a gente perde aquela coisa que a gente fala assim, nossa, mas não era minha vontade, mas eu fui e fiz. Né? Assim, eu não estava com tanta vontade de ir ao jogo e foi uma confusão, mas eu fui mesmo assim. Por que eu não ouvi aquilo em mim? Né? Que a gente está sendo influenciado. Certo? Algum comentário, alguma coisa? Pergunta? Não, e quando ninguém falar nada, porque ninguém está pensando em nada, entendendo nada. Não é, né? Tá bom. Entendendo tudo? Tá bom. Tá, então assim, então as nossas similaridades nos atraem, né? E aí tem aqueles que vêm a nós, tá? Não só pelas nossas más tendências, mas que também vêm com más intenções, certo? Eles são os espíritos imperfeitos ou perversos que se ligam a nós para nos desviar do bem, ok? E isso depende do quê? Da gente dar mais ou menos acesso, da nossa afinidade. Então, por isso que quando a gente fala orar e vigiar, a gente está falando de cuidar disso, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, de como a gente age,
porque a gente está abrindo portas também para os espíritos que não têm boas intenções na experiência com a gente, certo? Bom, então aí entra, né? Estamos falando, já sabemos quem eles são. Tem os protetores, tem os familiares que vêm aqui para ajudar, colaborar, e em geral dá tudo muito certo, às vezes pode dar um probleminha. Temos os espíritos, olha só, simpáticos, dá branco. E os imperfeitos, que vêm nos perturbar, os perturbadores. Então, e quando eles vêm, cadê o anjo guardião? Né? Cadê? Como é que isso pode acontecer? Como é que eles deixam? Eles, guardião baixa a guarda? Não. Quem baixa a guarda é a gente, que não escuta. Tá? Porque quando a gente deixa de escutar, o anjo guardião se afasta de nós, porque nós temos livre-arbítrio. É a gente que decide o que fazer. Porque ele está aqui para nos mostrar caminho, para nos trazer bom senso, mas é a gente que decide. Porque nenhum espírito tem poder sobre o outro, de escolher sobre o outro, de decidir sobre o outro. É a gente que faz a escolha, que vai escutar ou não. E isso é muito importante no nosso processo de autodescobrimento. Quando a gente está olhando para si mesmo, quando a gente está se trabalhando, a gente começa a desenvolver esse diálogo, essa conversa, né? Começar a saber, isso é meu, isso está vindo de fora de mim, né? Mas isso faz sentido para mim, e eu escolho e eu decido. Tá? Porque a gente não é trem descarrilhado, não é para ser trem descarrilhado que está por aí, é para a gente estar no comando. Parte do que a gente vem aprender aqui é estar no comando. Né? Quando a gente fala de traumas, quando a gente fala de coisas que descarrilham a gente ao longo da vida, de experiências que nós temos, até às vezes de muita alegria, né? A gente tem que voltar para aquele lugar que a gente chama assim, voltar para o centro, né? Que é para esse lugar onde a gente está no comando, onde as coisas não estão desequilibradas dentro de nós, as nossas emoções, né? As nossas ações, elas estão serenas, estão equilibradas, estão indo numa direção favorável a nós. Nós estamos no comando. Tá? E os nossos anjos, eles ficam com a gente porque eles acreditam na gente, mesmo quando a gente não acredita na gente. Eles acreditam. Eles sabem que nós vamos sair de cada experiência nossa, de cada vivência, melhor do que a gente entrou. Doa o que doer, passe o que vai passar. E eles estão lá para ajudar a gente, tá? A nos aperfeiçoar. Eles vêm para nos instruir. Né? Isso que é o guiar, direcionar. Né? Tá sempre, a gente está sendo informado, a gente está sendo amparado. Quando a gente cai, passa uma experiência muito dolorosa, muito difícil, a gente não está sozinho. Ele está sempre lá, mas a gente precisa chamar, porque se a gente não pede, não acontece, ele está ali olhando. A gente tem que pedir, tá? Abrir esse diálogo, e quanto mais a gente abre esse diálogo, essa intimidade que a gente vai criando com os nossos guias, mentores, anjos protetores, espíritos bons companheiros, mais isso vai ficando claro pra gente. Tá? Esses espíritos, eles não fazem o mal, por isso que eles não nos abandonam. Tá? Se eles ainda estivessem numa condição de fazer o mal, eles não estariam nesse lugar, nessa posição em que estão. Tá? Então eles têm por nós um amor incondicional. Tá? Eles estão com a gente, assim, na hora das maiores dores, eles não abandonam na hora, nem mesmo os maiores criminosos,
eles estão ali, esperando que esse espírito caia em si e possa pedir a sua ajuda, tá? E aí vem, como que eles falam com a gente, né? Então, o pressentimento é uma das formas como eles se comunicam com a gente. A gente escuta aquela vozinha dentro da cabeça da gente, assim, ó, que não é uma voz real, né? Ela nos invade, vem, não tem nem palavras, ela vem como um pensamento, ela vem como uma ideia, ela vem às vezes como uma forma completa, às vezes só uma palavra e uma imagem, inúmeras formas como essas mensagens são passadas para nós, tá? Nos aconselhando, nos apontando caminhos, dando uma ideia, uma sugestão, enfim. E também através da nossa intuição. A intuição é muito interessante, porque no Livro dos Espíritos, eles falam bastante a respeito de como no planejamento encarnatório a gente tem já esse plano, né? Planejamento, tem essa bagagem que a gente traz com a gente, que a gente não lembra, não tá aqui, mas que a gente vai lá nessa referência quando a gente precisa, né? Essa é a intuição, essa voz do instinto, esse manancial de informações que nós temos e que a gente só vai buscar quando a gente precisa. Nem o computador lá, que tem um mundo de coisa no computador, mas você não está usando tudo o tempo todo, mas quando você precisa, você vai lá naquela memória escondidinha lá, naquele arquivo que você salvou em 1987 e acha, e tá lá. E se a gente não tá com clareza, se a gente não tá conseguindo ouvir com clareza e tal, a gente volta nesse trabalho, né, de pedir, de invocar, né, de pedir a Deus, pedir ao Espírito a clareza, né, começar a limpar essa comunicação, começar a lembrar que Ele tá lá pra gente, né, Ele não tá lá para nos vigiar, para nos perseguir, para nos punir, não, tá para nos ajudar, né? E se a gente não tá ouvindo, pede, fala, me manda um mensageiro, me manda essa, né? Me ajuda a ouvir, a ver, me dê clareza, tá? Isso da intuição é muito interessante, porque isso tudo que eu falei para vocês a respeito da intuição é exatamente o que a ciência e a psicologia também falam. Olha só. Eles falam que esse saber primário, tá? Eles só não falam que vem lá da bagagem reencarnatória, mas eles falam desse saber primário, né? Freud falava dos instintos, tá? Que a gente tem essas pulsões, os instintos, a gente tem isso ali dentro da gente, que a gente sabe. E aí a ciência e a psicologia falam o quê? Que a gente pega essa primeira ideia, isso que existe dentro da gente, e a gente traz e trabalha com a lógica, com a racionalidade, a gente trabalha com analisando, a gente desenvolve, a gente busca, né? A ciência, ela é exploratória, ela faz perguntas, ela busca. Não é o que Kardec fez? Kardec fez exatamente isso. Ele pegou essas informações e catalogou, e buscou mais, e perguntou mais. Tá? Então, assim, a gente vê esse encontro, né? E eu achei fantástico ver que Einstein, né? Existe um livro, o livro chama O Enigma do Universo, que explora muito os processos intuitivos de Einstein. Tá? Então aqui eu trouxe uma das frases dele, que é: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em silêncio profundo e eis que a verdade me é revelada. Quem que revelou para ele? Ele ouviu, né? A gente abre para ouvir disso que nós trazemos já na gente e ouvir do que nos está sendo ainda downloadado aqui o tempo todo. Tá? Então, a gente não tem muito como separar, né? A gente vê aí essa mistura, como a ciência
ela busca, né, no ser, é do ser para diante, da natureza para diante. E nas artes também, né? A gente vê muito, né, artistas falando, músicos falando, eu não sei, quando eu escrevi aquela música, eu não sei o que deu em mim, que baixou o negócio e, né, eu escrevi aquele poema, né, eu pintei. A gente conhece as pinturas, né, feitas sob influência. Nós tivemos aqui em Orlando já várias vezes a visita da pintora, não lembro o nome dela, que faz a pintura, ela faz igual Monet. Aldelice, muito obrigada. E, né, que é o quê? Né? Ela tá se deixando, ela abre o canal e deixa os espíritos atuarem ali, né? Essa influência. Oi. Quando tu te inspirou para vir nos dar essa aula? Nossa, essa foi totalmente a inspiração para vir dar essa aula. Várias coisas aconteceram. Deixa pra lá. Mas, então, aí eu trouxe como exemplo aqui essa obra maravilhosa, Coro di Angeli, de Francesco Botticini, para a gente introduzir um pouquinho esse assunto da hierarquia dos anjos. Vai sair um pouquinho do espiritismo, tá? Mas vamos lá, porque aqui mostra essas três hierarquias, três andares de hierarquia, né? Mas espera aí, porque eu não troquei a ordem dos slides, mas tudo bem. Porque faltou falar que os espíritos não atuam só a nível do indivíduo, eles atuam também na coletividade. Então nós vemos fenômenos de massa, nós vemos influência nas sociedades, nas aglomerações, várias coisas onde são assistidos, cidades inteiras são assistidas, entram em oração quando há uma grande catástrofe na cidade, por exemplo, uma chuva grande, alguma coisa, né? Aquela cidade entra em oração e a ajuda vem, a ajuda chega e encontram as pessoas, né, que estão desaparecidas. E, né, tem todo esse tipo de ajuda, assim como tem influência também do lado negativo disso, né, das pessoas de lugares onde as cidades e povos que são raivosos, que atuam, né, com muita agressividade no mundo, e assim, né? Por quê? Onde que pega a gente? Né? Onde pega no ser humano? Onde pega na cultura? Onde pega, né, cultura como esse conjunto de pessoas que somos com hábitos semelhantes, vivendo experiências semelhantes num determinado lugar? Pega na nossa fraqueza, no nosso descuido e no nosso orgulho. Isso é onde a gente abre as portas para as más influências. Então vamos lá. Desculpe a minha falha de não ter trocado a ordem dos slides. Aqui a gente vai para angelologia, tá? E isso aqui é uma delícia da gente brincar, tá? Na verdade, a angelologia é fundamentada em informações que estão na Bíblia, ok? É que no espiritismo não foi olhado assim. A gente vê os espíritos naquela hierarquia, e existem mais detalhes para a hierarquia que eu coloquei dos imperfeitos, bons e puros. Tem muito detalhe, tá? Mas aqui, a angelologia nos ensina que no reino angelical, nós temos Deus acima de tudo, tá? Temos três hierarquias: a suprema, a média e a baixa. Na suprema, nós temos o coro, que são os grupos, os exércitos de anjos, que são os serafins, os querubins e os tronos. Tá? Querubim, quem conhece a música do Chico Buarque já ouviu falar, né? Quando eu nasci veio um anjo safado, chato do querubim. E não sei porque que o dele era chato, porque a função deles é trazer puro amor e luz, sabedoria e conhecimento, justiça e imparcialidade, tá? E eles são de primeira esfera de apoio à divindade e ao universo.
Não são os caras bacanas, assim, não é pouca coisa, não. Não. Exato, é cerejinha no bolo, eles. Na hierarquia média, nós temos os domínios, virtudes e poderes, tá? Esses são os coros, que administram o desejo de Deus. Eles são ligados às coragens, aos milagres, né? Porque milagre é uma grande mudança, né? Que ou parte da gente ou parte de algo de fora, mas o milagre a gente fala um milagre quando é aquilo que a gente não sabia que era possível que acontecesse. Isso é muito relacionado à coragem. E eles são de ordem celestial, são protetores, tá? Então, eles são do apoio ao cosmos. E na hierarquia baixa, temos os principados, arcanjos e anjos. Eles são mais próximos da gente, porque eles que dão apoio ao nosso mundo. Eles apoiam, eles orientam as religiões, as nações, os líderes, eles que inspiram, que estão aqui tentando resolver a bagunça que a gente criou nesse planeta, tá? Eles são emissários de Deus, como todos, mas eles são emissários, eles vieram, eles são os que estão mais próximos da gente. Estão aqui para nossa guarda, proteção e serviço. Então faz a gente pensar que esses nossos mentores e guias, né, que a gente tem essa convivência mais próxima, estão por aqui nessa hierarquia. Não quer dizer que, quando necessário, os outros não venham, tá? Não quer dizer, mas esses do nosso dia a dia, assim, que a gente toma cafezinho, são esses aqui, tá? E aqui estamos nós, né? Ainda abaixo na escala evolutiva. Então, pra gente brincar um pouquinho de anjoterapia, a gente vai ver aqui, né, os nomes dos anjos e o que eles têm quando a gente está buscando alguma coisa, o que a gente precisa, né, quem a gente busca, quem que a gente chama, tá? Então, quais são os poderes deles. E eu trouxe isso aqui, não é à toa não, só porque é coloridinho, bonitinho, porque falar de anjo é legal. Não, eu trouxe porque é um instrumento de autoconhecimento, tá? Quando a gente estudo, quando a gente começa a explorar, porque, gente, vale tudo. É muito fácil chegar aqui e falar assim, reflitam, façam reforma íntima. Mas como a gente faz? O que a gente usa? E tá cheio de recurso aí. Quer dizer que isso briga com alguma religião ou briga com outra religião? Briga com quem quer brigar, briga. Tem problema. Mas a gente pode usar as coisas em nosso benefício, para o nosso crescimento, por que não? Tá? Então, curiosidades. Todos que têm o final El, que é a maioria, El quer dizer Deus. Tá? Pequena curiosidade. Então, são todos aí, né? Deus neles aparece. Deus em nós, a gente tem que ficar procurando, né? O deles já está no nome. Então, os Rafaels e Gabriels e Miguels da vida estão aí já podendo olhar para isso. Mas, enfim. Então, eles falam para a gente chamar, na angelologia, fala para a gente chamar Anjo Rafael para as doenças, curas e pescaria. Olha que interessante. Né? Brincadeirinha, o lazer e tal. Mas, então, quando a gente se pensa, né? Quando a gente vai lá no Anjo Miguel, coragem, liderança, proteção, Anjo Gabriel, comunicação, felicidade, discernimento. Quando a gente vai escolher, a gente olha para o nosso problema e fala assim, bom, qual é o meu problema? Do que eu preciso? Eu preciso mais coragem. Mas tem a ver aqui com o Anjo Sachiel também, porque eu preciso me liberar, eu preciso perdoar alguém, eu preciso ter coragem para pedir perdão ou para me auto-perdoar. Né? E aí a gente vai começar a brincar com essas palavras e começar a se conhecer, a se explorar. Né? Então, Anjo Azrael, último ali, discernimento, luto, começos e fins. Então, se eu estou nos meus ciclos, percebendo os meus ciclos, então hoje eu vou conectar com o Anjo Azrael. Porque o meu ciclo, eu começou o ano, eu tive o primeiro trimestre aqui do ano, que eu viajei, que eu trabalhei, tive coisas de saúde que eu cuidei e tal. É um ciclo que se fecha. O que eu aprendi nessa experiência? Como que eu cresci? Aonde que eu falhei?
eu tô usando isso para o meu autoconhecimento, para o meu aprendizado. Tá? E assim a gente vai com todos esses itens lindos que estão aqui. Entendimento, sabedoria, profecia, né? Estou usando o meu conhecimento de maneira a colaborar com o meu crescimento e o crescimento dos outros. Né? Porque a gente sabe que conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Eu posso conhecer tudo. Porque hoje eu conheço tudo, eu tenho a internet, eu posso conhecer qualquer coisa a qualquer minuto. Mas a sabedoria é a minha aplicação desse conhecimento. Tá? É uma grande diferença, né? Então, tá lá, anjo Cassiel, tempo, solidão, lágrimas, anjo Saldafon, lágrimas, orações, crianças não nascidas. Então, assim, em cima disso e de muitas outras coisas que a angelologia pode nos oferecer, tem como instrumento de busca de autoconhecimento, tá? No Espiritismo, nós não damos nomes a esses anjos. Tá? Então, a gente fala o nosso guia, nosso anjo protetor, não precisa nome. Mas se me apraz, se me faz bem, se eu acho, se eu quero, posso perguntar o nome, vai me ser dado um nome que signifique alguma coisa para mim, ou um nome que significa alguma coisa para esse anjo, ou um nome que significa alguma coisa para esse relacionamento, tá? Mas, em princípio, segundo o Espiritismo, não é necessário, tá? Mas quando eu olho isso aqui, eu localizo meus problemas, eu falo que recursos internos eu estou usando. O que em mim, o que eu tenho para lidar com a situação e do que eu preciso. E quando eu converso com o meu guia, com o meu anjo, eu falo, olha, eu preciso mais coragem, eu preciso mais discernimento. Olha, eu fico demais na alegria e deixo passar oportunidades importantes de trabalho ou do meu relacionamento, no cuido dos meus filhos. Ah, então, estou dando assim alguns exemplos de como a gente pode usar isso e pedir ajuda aos anjos. Porque vai chegar um tempo em que a gente não vai mais precisar de anjo guardião, tá? Porque a gente aqui na Terra é estudante, mas quando a gente vai crescendo e se torna mestre, a gente não precisa, né? A gente vai vendo que a gente evolui e vira o Salsicha, o Scooby-Doo. É isso? Será que a gente vai virar na evolução? Não, não vai não. Né? Aqui mostra um caminho muito mais interessante e motivador para a gente. Né? Nós estamos caminhando na direção da luz, queira ou não. Intencionalmente ou não. É isso que estamos fazendo aqui. Cada um no seu ritmo, cada um no seu passo. Tá? Podendo, nessa caminhada, ser anjos para os outros. Tá? Podendo ajudar os outros. Podendo fazer o que os anjos fazem. Né? Ajudar o próximo a cumprir a vontade de Deus. O que é isso? Fazer o bem. É cuidar de si, cuidar do outro. Né? Estar em ações que levem a frutos para as pessoas. Tá? É tirar alguém de uma tristeza, de uma dor que a pessoa esteja, tá só lá do lado da pessoa naquele momento. Tá? É contribuir para o crescimento físico, emocional, espiritual, intelectual. Tá? Às vezes a gente ajuda, um professor é alguém que ajuda inúmeras pessoas. Tá? Porque ele leva o conhecimento dele, ele leva o aprendizado. Ah, e essa pessoa vai poder fazer alguma coisa com isso. Ele planta sementes. Aí os professores mais para frente regam as sementes, mas os frutos vêm daqueles indivíduos, de cada um de nós que já foi criancinha na escola. Cada um aonde chegou. Tá? E aí, né, porque a gente quer assim, ficar bem parecidinho com os anjos, a gente aceita esse encargo com humildade, com prazer. Né? Assim, eu vou ajudar ao próximo, né? Eu vou fazer isso assim, de maneira, com todo o meu coração, porque eu não sei se essa é a minha missão, né? Se o outro que apareceu necessitado ao meu lado é um momento de dever meu que eu não posso deixar passar,
Tá? Então vamos buscar aí, né? Na oração, né? Oração, louvar, pedir, agradecer, de novo, pedir, peça ajuda, peça o encontro, né? Abre, propicia essa oportunidade. Tá? Acha os anjos encarnados, eu quero voltar aqui, né? Acha os anjos encarnados ao seu redor. Eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo. E eu trago o exemplo da minha vida pessoal, porque é uma forma de eu mostrar, né, como eu penso, né? Uma forma da gente poder pensar nas nossas experiências. Faz muito tempo, faz mais de 20 anos que isso aconteceu. Eu tinha mudado para a Flórida, fazia assim um mês, não conhecia nem a vizinha. Meu marido viajou a trabalho, eu acordei com uma dor insuportável. Eu tinha 2 crianças, 3 anos e 6 anos. Uma dor insuportável. Aguentei aquela dor o dia inteiro, não conseguia comer. Eu falei, nossa, eu não comer tem algo muito errado, muito errado. Foi a primeira vez na minha vida que eu não conseguia comer. O enjoo, era um domingo, levei as crianças lá no clube, na piscina, e voltei, aquela dor a noite inteira, uma agonia. Eu falei, eu vou ter que ligar pro 911, porque eu tô passando muito mal. Aguentei. Quem vai ficar com os meus filhos? Não posso deixar sozinha em casa. Acordei de manhã, abri o livrinho, na época era o livrinho do plano de saúde, não era assim, vai no website e tal, porque não tinha também urgent care, não tinha essas coisas, você ia no médico. Fui pro médico lá mais perto da minha casa, cheguei na sala de espera, falei pra moça, eu preciso ser atendida porque estou com uma dor assim que eu não tô aguentando. Aí ela falou, tem que marcar a hora, não sei o quê. Falei assim, você não tá entendendo a minha dor. Eu acho que eu fiz uma cara que ela entendeu o que estava acontecendo. Ela falou, tá bom, vou te encaixar. Sentei na sala de espera lotada, com as crianças, né? Sacola, aquela coisa de mãe. Não tinha iPad, iPhone, livrinho de pintura. Era, ai meu Deus. Lego, era, ai meu Deus. Ficamos ali e tal, né? Eu passando mal. Aí uma moça ouviu a gente falando português e falou, vocês são brasileiros, tal? Naquele tempo não tinha esse monte de brasileiro aqui também, não. Sou brasileira, não sei o que. Falei, tô com uma dor e tal, não tô aguentando. Tá bom. Quando me chamaram pra entrar, ela falou, eu fico aqui com as crianças pra você. Começou. Anjo. Eu entrei e saí com uma guia de internação. Eu precisava ser operada. Saí passada. A pessoa pegou... falou, eu vou com você. Ela tava lá, ela já tinha contado, porque ela tem uma dor de cabeça constante, não sei o que, ela precisava passar pelo médico. Ela falou, eu vou com você. Ela foi comigo pro hospital. Aí eu falo, me arrepio inteira ainda. Foi comigo pro hospital. Eu ligando pro Fábio, o telefone do Fábio não atendia, celular era uma porcaria naquele tempo, não era a tecnologia de hoje e tal. Ele era a primeira viagem dele, um emprego novo naquele trabalho, eu não sabia o que fazer, barará. Só às 7 horas da noite que o Fábio conseguiu entrar em contato comigo. Não tinha carregador, que a gente ficava carregando em todo lugar. Acabava a bateria do telefone, acabava, você tocava seu dia. Né? Então, tinha acabado a bateria do telefone dele. Fazer o quê? Ninguém no escritório tinha carregador, não era assim, como é hoje. Essa moça ficou até eu achar um caminho para minha situação, que foi... Meus filhos tinham ido num acampamentozinho, quando a gente mudou lá, porque era verão. Eu tinha conhecido uma outra brasileira lá, daí eu liguei no lugar do acampamento e falei o que estava acontecendo. Falei, eu quero o telefone da moça, eles falaram, não posso dar. Eu falei, olha, a situação é essa, assim, assim, pelo menos meus filhos estão com uma pessoa que eu não sei quem é na sala de espera. Aí vocês têm endereço e telefone da outra brasileira. Me deram. Liguei, atendeu o marido dela, falei o que estava acontecendo. Ele falou, estamos aí em 10 minutos. Foram pra lá, pegaram meus filhos, entraram em contato com o Fábio. E assim, cuidaram. Eu lá, impossibilitada de qualquer coisa. Gente, se isso não é anjo, anjo encarnado. Tá? Sou amiga dessas pessoas até hoje, assim. São pessoas que eu tenho na mais alta... Então, assim, procura os anjos da tua vida, porque tem. Porque tem alguém que já te ajudou na sua dor. E se você está vivendo a dor agora, procura quem está em volta de você para te ajudar. Porque tem. E tem onde a gente menos espera. E não é só quem é conhecido, não. Às vezes a gente precisa falar o que está acontecendo com a gente.
para a ajuda poder vir. Tá? Precisa expressar. E a gente pode ser o anjo de nós mesmos, né? Então tá aqui, não sei se todo mundo conhece esse lugar aqui em Lake Nona, né? E tem... então, assim, o que a gente faz pelos outros, a gente precisa poder fazer pra gente. Tá? Autoconhecimento, autocuidado, autoamor, sabe? Não tem quanto chegue, não tem quanto a gente não tenha que se autoalimentar para poder ter o que dar. Tá? Porque saco vazio não tem nada pra gente tirar. A gente precisa se preencher. E a gente não se preenche se a gente está perdido, se a gente está sem direção, se a gente está trem descarrilhado. A gente não está se preenchendo. A gente precisa achar o nosso caminho. A gente precisa buscar. E tem que partir da gente. Os outros podem falar pra gente o que for. Pode falar pra gente, você precisa disso, você precisa daquilo. Tá, vou te ouvir, mas eu avalio e eu tomo aquilo pra mim. Realmente, isso faz sentido. Realmente, eu posso me beneficiar desse caminho, dessa direção. Tá? Porque é a mesma coisa, tudo que a gente viu sobre os anjos do mundo espiritual, lá os nossos invisíveis, porém, que nos dão intuições e pressentimentos, que nós vimos sobre ser anjo para os outros, nós podemos ser para nós mesmos, fazer o bem, tá? Essa é a vontade de Deus. Nós estamos aqui para aprender a fazer o bem. Para isso, né? Levar a vida com positividade, tá? Buscar, né, os bons conselhos, buscar trazer para nós as boas pessoas, a boa educação, buscar consolo quando a gente precisa, buscar conexão e comunidade. A gente não dá conta de estar sozinho. O ser humano não nasceu para ser sozinho. A gente, como imigrante, tem muita dificuldade disso. É muito complicada essa teia de pessoas tão diferentes, com histórias de vida tão diferentes que a gente encontra aqui, e criar laços, né? A gente precisa poder investir nisso, precisa poder confiar e ser confiável, porque é muito fácil reclamar que os outros não são confiáveis, que os outros passam a perna. Mas quando a gente abandona o outro, a gente desiste. Lembra que o anjo nunca desiste da gente. Anjo não desiste da gente, ele tá lá o tempo todo. Ele pode se afastar quando tá tudo difícil, a gente não tá ouvindo, mas ele tá lá pra gente. Então vamos trazer isso pro nosso dia a dia, tá? E, obviamente, estabelecer essa intimidade com o nosso espírito protetor, né? Fazer esse diálogo, a escuta, a oração e pedir, porque pedir é autorizar. Então, que Jesus fique com todos nós, nos orientando, nos guiando, Mestre Maior, e que a gente possa cumprir a nossa jornada aqui da melhor forma possível. Muito obrigada pela atenção de vocês.